o ingrediente mais importante da liderança. Qual que é? Integridade. Você quer avançar em liderança, você está aqui sendo treinado, você está fazendo esse curso, você está ouvindo essas aulas, você está sendo discipulado, e às vezes você está pensando que liderança é só uma questão de alcançar coisas, que liderança é uma questão de realizar uma tarefa, que liderança muitas vezes é só uma questão de eficiência para desenvolver um projeto. Mas eu vou dizer para você, liderança é você fazer com que as coisas aconteçam através das mãos de outros. Para isso, você precisa de ter a cooperação dele, a boa vontade dele, a disposição dele, o reconhecimento dele. E você sabe a primeira coisa que ele vai olhar, você sabe o que ele vai reconhecer em você? Caráter. Integridade. Então, a expressão bíblica para isso é que Deus nos tem como vasos. E que Deus nos quer usar como vasos. 2 Timóteo 2, verso 19, diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros porém para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil. Diga útil. Útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Todos nós queremos ser úteis ao Senhor, porque nós queremos ser vasos usados por Deus, porque na verdade não existe maior glória do que essa, do que ser instrumento na mão de Deus. E todas as vezes que o Senhor nos usa, como eu já falei nas aulas anteriores, isso resulta em sacerdócio, resulta em realeza. Mas para ser usado por Deus, tem que ser usável. Então, essa questão de ser útil ou usável por Deus, está muito ligado com o nosso caráter. Então, é o nosso caráter que nos faz úteis nas mãos de Deus. Que tipo de pessoa que Deus usa? Que tipo de pessoa pode ser usada pelo Senhor? Então tem algumas condições vitais. Caráter é uma delas. Mas antes do caráter, tem algumas condições. Caráter só não é suficiente. Eu quero falar aqui de integridade de caráter. Mas não basta. Primeiro, Deus usa aqueles que o amam. Se alguém não ama o Senhor, nem deveria ser cogitado em ser usado por Ele. Deus só usa aqueles que têm um coração para Ele. Então, você que é líder, vai aprender nisso desde já. Um bom líder, ele é intenso. Se há uma coisa que atrapalha a obra de Deus, são líderes sem intensidade. Vou falar disso numa próxima aula com você, que isso é um outro ingrediente de liderança, que é a paixão. Mas aprende desde já isso. Quem não ama o Senhor, não deveria buscar fazer nada para Ele. Não deveria buscar ser usado por Ele. Porque Ele só usa aqueles que o amam. Segunda coisa, aqueles que têm revelação de Deus. Se você não conhece a Deus no seu espírito, você não tem muita utilidade para Deus. Se você não tem revelação dos caminhos de Deus, você não vai meter os pés pelas mãos. Você não vai ter também muita utilidade no serviço do Senhor. Por quê? Porque na obra de Deus o que importa é que você aprendeu por revelação, não aquilo que você aprendeu meramente num livro. Terceiro, aquele cujo ego foi tratado. A nossa independência tem que ser tratada na cruz. Isso tem a ver com a carne, as suas paixões. Aí você fala, pastor, mas não é isso que é caráter? Caráter não é ter a sua carne crucificada. É um aspecto, mas eu vou dizer que isso aqui é aquela parte feia da carne. Eu não quero falar disso. Você sabe, você agora está aqui num nível em que eu não posso mais ficar falando para você simplesmente, olha, você quer ser líder na casa de Deus? Então, olha, para de adulterar. Olha, para de roubar. Você estava roubando? Ô, irmão, você agora é líder de célula. Líder de célula não rouba. Tem cabimento isso, irmãos? Quer dizer, você está num outro nível. A minha exortação para você hoje não pode ser mais essa. Para de roubar, para de prostituir, né? Para de bater, para de brigar na rua. Não fica embriagado no bar mais não, tá certo? Você bebia antes, até cair na rua, para com isso. Agora você é líder de célula. Presta atenção, não é isso que é qualificação para ser um líder, não. Agora,
Quem também não teve essa parte da sua carne tratada, nunca vai ser útil para Deus, evidentemente. Né? Tem que ser tratado. Terceira coisa, tem que possuir a unção do Espírito Santo. Quem não tem unção, não é útil para Deus. Entende isso? Quem não tem unção, não é útil para Deus. Se não há fogo do céu queimando no seu espírito, se não há fogo de Deus, combustível celestial, movendo você, então o que você vai fazer vai ser apenas uma obra natural. É justamente isso que eu não quero que você faça. Você às vezes pega um livro de liderança e resolve então aplicar algumas técnicas de gerenciamento e liderança que são aplicadas às vezes numa empresa. Não funciona na casa de Deus. Não vai multiplicar por causa disso. Não vai prosperar por causa disso. Tem que ter unção. Aí você fica aquela piadinha, né? Uns são, outros não são. Uma vez eu estava ministrando para um pastor sobre isso, e ele ficou chateado porque ele queria ouvir era sobre as técnicas de célula. Como que faz, como que não faz. E a gente falava só da unção. E aí ele fez essa piadinha, uns são, outros não são. E eu tive que concordar com ele. Eu falei, é verdade, uns são, outros não. Porque é a unção que faz a diferença. Não é um método. Não é simplesmente você aprender que multiplica com 15 e que tem que ter esse caminho, esse trilho. Não é meramente isso. Só isso não resolve. Isso é o odre. O vinho novo é o que você coloca dentro. Bom, essas 4 coisas aqui são fundamentais. Mas para você que quer ser líder, eu quero dizer para você, o seu caráter tem que ser aprovado. Se você não tiver esses 4 primeiros pontos, você não vai ser não vai ter muita utilidade para Deus. Mas a extensão do quanto você vai ser usado depende do seu caráter. O caráter é que vai te dar a extensão da sua utilidade espiritual. Então, quando eu falo de caráter, não estou aqui falando de pecado premeditado, lembra disso? Aquela pessoa que fica ali pensando, planejando o pecado, planejando o erro. Também, quando eu falo de caráter, na verdade, também não estou falando de temperamento. As pessoas às vezes confundem caráter com temperamento. Quando eu falo de caráter, eu estou me referindo aos seus hábitos, me referindo aos seus costumes, coisas que você faz e deixa de fazer espontaneamente, mas que não tem, na verdade, nenhuma intenção maligna no seu coração. Enquanto nossas palavras representam a nossa pessoa, o nosso caráter é a nossa pessoa. Então, a utilidade de alguém, as coisas que se lhe pode confiar, as responsabilidades que ele pode assumir, aquilo que ele é capaz de realizar, depende completamente do nosso caráter. Então, o nosso caráter que vai determinar o quanto nós seremos úteis nas mãos de Deus. Amém, irmãos? A totalidade do nosso ser é chamada de personalidade, que também não é caráter. Personalidade é a soma de temperamento e caráter. Eu sei que talvez temos alguns irmãos fazendo o curso aqui que gostam muito de temperamento. Talvez você já leu aquele livro dos 4 temperamentos. Não é? Alguém já leu esse livro, já estudou esse assunto? Esse é um assunto que os crentes gostam muito. São os 4 temperamentos. Então, quais são esses temperamentos? Então, tem o sanguíneo, o fleumático, o colérico e o melancólico. Esses são os 4 temperamentos. Cada um deles tem um estilo. Então, o melancólico, normalmente, é aquele sujeito magrinho, com óculos, fundo de garrafa, tímido, não é? É introvertido, é aquela pessoa fechada no cantinho, é o melancólico. O sanguíneo é o oposto. Normalmente, ele é gordo, grandão, risonho, conta uma piada atrás da outra, leva a vida na brincadeira. Esse é o sanguíneo. O colérico é o que é o chamado pessoa líder, que é mandão, que chega, se impõe, fala forte, é o colérico. E o fleumático é aquele que não é nada, né? É aquele que não tem nem doce, nem salgado, não é quente, nem frio. É aquele que não é nem melancólico, nem é colérico. Ele é o fleumático, sempre está ali constante. Sempre está ali daquele mesmo jeito, meio apático, né? Então, as pessoas veem isso aí e falam, ótimo, o que será que eu sou? Todo mundo quer descobrir o que ele é. Mas eu vou te ser honesto com relação a isso. Temperamento não afeta tanto a sua vida quanto você imagina. Segundo, temperamento, você não muda ele, você nasce com ele, é genético, sabia disso? Está lá nos genes.
É determinado geneticamente, você não escolhe. Então, eu não escolho o meu temperamento. E o temperamento, vou te ser ainda mais honesto, ele não é nem bom e nem mal, é apenas aquilo que você é. Então, tem pessoas que são espontaneamente extrovertidas, é o temperamento delas. Outras são naturalmente introvertidas, é o temperamento delas. Isso não é bom nem mal, isso depende da circunstância. Entende? Então, isso é temperamento. Você vê o temperamento desde quando é bebê. Você tem um bebê mais calmo, que não chora. E você tem um outro bebê que pega o peito da mãe e morde. Fica com raiva. Não tem ou não tem? Os pais aqui sabem o que eu estou dizendo. É fácil perceber a diferença de um bebê para o outro. Tem bebê que a mãe demora a vir com a mamadeira, ele fica lá no berço brincando, gugunando. O outro pega, quer rasgar tudo e dá chute. Na hora que a mãe chega, ele está berrando de raiva, porque ele não aguenta esperar. Temperamento. Você não muda isso. Você apenas aprende a controlar, a colocar dentro dos padrões. Agora, tem muita coisa que as pessoas chamam de temperamento, que não é temperamento, é caráter. Qual que é a diferença? Temperamento é aquilo que você herdou geneticamente. Por isso tem um temperamento italiano, tem um temperamento fleumático inglês, né? Tem um temperamento melancólico oriental, tem um temperamento colérico árabe. Então você tem esses temperamentos até por etnias. Você tem o temperamento sanguíneo do negro, negro sempre sorridente, brincando, cantando. Temperamento, até as etnias têm temperamento. Agora, caráter é outra coisa. Caráter é o que você aprende. Está me ouvindo? Caráter é o que você aprende. Então, vou dizer algo para você. O Wendel, ele nasceu colérico. Então, o Wendel tolera pouca frustração. Quando ele era pequeno, a mãe dele demorava a amamentar ele. Quando punha o peito na boca dele, ele mordia o peito da mãe. Porque é o temperamento dele. Mas aí, esse é o temperamento. Mas a mãe dele era uma mãe, passa quatro, não disciplinou ele. Mimou ele. Entendeu? Mimado. Aí ele cresceu. Ele tem um temperamento colérico. Mas ele cresceu com um caráter defeituoso. Ele agora é manipulador, controlador. Ele agora é daquele mimado, que é tudo na hora dele, do jeito dele, qualquer coisa explode, xinga todo mundo. Aí alguém fala, ele é colérico. Não, ele é mau caráter. Porque o Ivan também é colérico. Quando ele era bebê, a mãe dele percebeu isso. O menino queria mandar nela desde o berço, até como é que ela deveria dar mamar para ele. Mas ela já é uma mãe diferente. Ela se posicionou, falou, aqui não, filho. Aqui você vai ter que aprender a se controlar. Aqui tem hora para tudo. E sabe, tem alguém que manda em você. E é o seguinte, aqui não é você que é o rei da casa. Então, tem hora de comer, hora de dormir. Não é na hora que você quer, é na hora que eu quero. Ele é colérico, ele morde. Ele teve que apanhar para não morder. Ele revida, ele teve que ganhar varada. Foi o filho que mais apanhou. Mas sabe, ele cresceu hoje, ele continua colérico. Porque é o temperamento dele. Então ele quer fazer as coisas, ele tem iniciativa, ele quer fazer... Mas ele tem um caráter correto. Ele aprendeu que ele não pode ter na hora que ele quer. Ele aprendeu que ele tem que respeitar os limites. Ele até tem vontade, tem hora de explodir, falar uns palavrões, mas ele não fala, sabe por quê? Porque ele tem domínio próprio. Então, ele é alguém que tem caráter. O temperamento dos dois é o mesmo. Mas que diferença de caráter. Compreendeu o que eu estou dizendo? Então, temperamento é fundamental? O que é fundamental? Caráter. Só que nós jogamos na conta do temperamento um monte de coisa que é caráter. Então, aí você encontra lá o Giles. Aí o Giles, aí você fala, o Giles é o seguinte, ele é a mãe dele, ele mesmo fala que ele é sanguíneo. Ele é sanguíneo. Aí ele aprendeu, alguém disse para ele que sanguíneo é o seguinte, sanguíneo, ele leva tudo na brincadeira. Sanguíneo é o seguinte, o quarto dele é uma bagunça. Sanguíneo, ele vai andando pela casa e vai largando o sapato, a roupa onde ele vai. Ele é sanguíneo. Ele é sanguíneo ou ele é indisciplinado? Ele é um sanguíneo indisciplinado. Só porque ele é sanguíneo, ele não pode ser organizado? Pode ou não pode? Pode, mas alguém disse que não. Sanguíneo não tem jeito. Por mais que você bater nele, ele não vai aprender. É verdade isso, irmãos? Não. Se o pai e a mãe falassem, filho, pode contar piada o dia inteiro, rio tanto que você quiser. Mas se eu pegar essa toalha no meio da casa, você vai apanhar. Ele vai aprender? Vai ou não vai? Ele vai apanhar rindo, porque ele é sanguíneo. Mas vai aprender. Mas aí os pais, eles jogam na conta do temperamento, falando, não, tadinho.
Esse é o jeito dele, não tem jeito de mudar. O Giles é assim mesmo. É por isso que a sogra morre quando o cara casa, né? A sogra vai em cima da nora, porque a nora fala, não, ele pode ser sanguíneo, mas aqui ele vai ter que doar todo o sangue que ele tiver. Aí o sanguíneo tem que aprender, aí a mãe morre. Fala, ela não entende, meu filhinho. Eu entendo dele perfeitamente, desde pequeno, que eu sei o jeito dele. A mulher fala também, sei o jeito dele, é um jeito errado. E aí a mulher resolve reeducar o marido. E aí que vem todos os problemas. Presta atenção, o problema está no temperamento? Não está não, irmãos. O temperamento é peculiar, cada um tem o seu. E é possível conviver com todos. Eu convivo com irmãos dos mais variados temperamentos. Aliás, todo mundo tem tudo, ninguém é uma coisa só. Todo mundo tem de tudo. Claro, tem coisa que prevalece mais, predomina, é óbvio. Não é verdade? Então, eu tenho um temperamento do meu jeito. Então, eu sou daquele tipo que quando eu sento, me concentro, pode estourar uma bomba que eu não ouço. É o meu jeito. Tem outras pessoas que são dispersas, elas querem estar atentas tudo o tempo inteiro. Não importa, ela está fazendo aqui, mas ela está ouvindo lá, está vendo aqui, é o jeito delas. Se não tiver um pai ou uma mãe para disciplinar, ele pode se tornar depois um estudante autoindulgente. Ele fala, é o meu jeito, eu não dou conta de me concentrar. Aí fala, é hiperativo, tadinho. Não é nada, está precisando de vara para disciplinar o caráter dele. Mas talvez ele nunca vai ser um estudante tão bom quanto aquele que consegue sentar e pode estourar uma bomba que ele não ouve. É verdade. Talvez nunca vai ser. Isso também chama-se dom. Sabe, tem gente que é o seguinte, eu para mim não tenho dificuldade. Eu aprendi a tocar um monte de instrumentos sozinho. Aprendi a tocar piano sozinho. Sentava no piano e começava tom, dom, dom, tom, dom, dom. Eu mesmo comprei um manual, porque eu gosto de ler manual. Coisa que ninguém gosta, eu leio manual. Eu comprei para mim um manual para ensinar a tocar piano. Eu sentei no piano, eu fui aprendendo sozinho, o manual me ensinando. Tem gente que jamais faz isso. Por quê? Não é o temperamento dele. Se ele tiver que repetir aquele negócio 3 vezes, ele quebra o piano. Não tem gente assim? É o temperamento dele. Tem algo errado nisso? Não, vai ser outra coisa. Vai jogar bola então. Entendeu? Vai ser outra coisa. Vai ser vendedor. Vai uma profissão que se encaixa com o seu temperamento. Você não tem que se violentar para ser outra coisa. Porque assim, a gente quer isso, né? A gente fica com inveja. É tão bom ver o Wendel, ele senta, né? Ele pega lá e fica 2 horas para aprender a tocar uma música. Você fala, eu vou me violentar, eu vou conseguir. Aí você fica 2 horas de suplício, mas é só um dia, vai nunca mais na sua vida. Seja prático com o seu temperamento. Eu comparei o pastor Marcelo, nós temos um temperamento oposto em quase tudo. A gente viajava na Europa às vezes, em Portugal, alguns lugares que a gente viajava para conhecer, era interessante. O meu interesse demora a ser despertado. O dele é rápido. Tudo ele tem interesse. Não, eu quero ver aquilo ali. Vamos ver aquilo ali. Eu falava, não quero ver não. Aí eu pegava e ia. Ah, vamos ver aquele, tem um castelo, vamos lá conhecer aquele castelo. Então vamos. Eu não queria ir, mas ele com vontade de ir. Mas em 2 minutos ele já via tudo e já queria ir embora. Aí eu falava, agora não vou também. Porque agora eu vou gastar o dia inteiro aqui, eu quero ver tudo. É o jeito. Então, aí ele já queria ir para outro lugar. Então, ele me tortura, eu torturo ele. A gente se tortura mutuamente. Por quê? Porque o meu interesse demora a levantar. Mas quando surge, aí eu tenho que ir longe. Mas ele pula de interesse assim, entendeu? Ele numa semana ele está querendo ler sobre a teoria da relatividade. Aí na outra semana, uma semana só já leu. Aí na outra semana ele já quer saber sobre a evolução de Darwin. Aí na outra semana ele já leu também. Se não leu, vai pela metade, porque é o temperamento, é o jeito. Mas tem que ter caráter, senão nunca realiza nada. Alguém fala, qual dos temperamentos é melhor líder? É melhor líder o que tem caráter. Não importa o seu temperamento. Não importa, estou te falando seriamente. Não importa. Se você, Giles, é um inglês fleumático, que está sempre falando monotônico, diplomático, né? É o nosso mineiro do Brasil. Você pode ser um grande líder. Também não importa, Wendel, se você é um italianão, sabe, que qualquer coisa você já ergue a voz lá no último decibel. Você pode ser também um grande líder, diferente um do outro. Temperamentos distintos podem ser grandes líderes, desde que tenham um ingrediente fundamental, caráter. O que é personalidade? Personalidade é a soma do temperamento com caráter. Caráter, quem que vai produzir em você? Seu pai, sua mãe, seu discipulador, às vezes até você mesmo. Ficou clara a diferença entre os dois? Me detive demais nesse ponto? Eu acho que vale a pena. Caráter e unção. Isso também é outra controvérsia, que às vezes
dentro da igreja tem duas linhas. Uma linha que fala que pastor tem que ser só íntegro. E tem uma outra linha que fala, pastor tem que ter unção. O resto é o resto. Mas tem que ter o equilíbrio das duas coisas. Ser usado por Deus tem a ver, sim, com poder. Mas também tem a ver, sim, com caráter. Entendeu? O caráter tem a ver com o nosso comportamento. O poder tem a ver com a nossa capacitação. As duas coisas têm que caminhar juntas. Não podemos ter muita unção e nenhum caráter. Uma coisa esquisita. Também, o que adianta ter muito caráter e não ter unção? É morto. É como aquelas virgens. Era tudo virgem, mas não tinha azeite. O que adianta? Então, é preciso ter as duas coisas. Então, a nossa utilidade para Deus é nesse equilíbrio santo. Mas eu quero enfatizar hoje é a questão do caráter. Mas lembra, a unção também é fundamental. Sem unção, você não pode ministrar. Mas sem a unção, sem o caráter, perdão, a unção pode ficar limitada. Sem unção, como é que você vai ser usado por Deus? Mas também, se falta o caráter, a unção fica restringida. Então, a unção é o material, o caráter é a técnica. Sem a madeira, o marceneiro não pode fazer nada. Mas ter somente a madeira não garante resultado. É preciso ainda ter habilidade técnica. Então, a madeira é a unção, mas o caráter é a habilidade para transformá-la, para moldá-la. Então, é óbvio que a unção é mais importante do que o caráter. É óbvio. Mas a questão aqui não é nem colocar na balança. Porque nós sabemos que quem tem unção, ele tem possibilidade de ser transformado. Porque a unção nos muda. Mas quem tem só caráter, como é que vai fazer? Sabe por quê? Caráter, até incrédulo pode ter. Nem precisa ser crente. Precisa? Nem precisa ser convertido. Então, caráter só não resolve. Mas sem o caráter, não dá para ser útil. Caráter sozinho não te faz um líder. Mas um líder sem caráter está se condenando ao fracasso. O que eu quero dizer, então, com caráter? Eu queria falar para você algumas características de um vaso útil para Deus. Sei que isso vai parecer muito didático, mas é necessário que eu coloque para você algumas características de caráter. E aqui eu quero que você lembre do que eu falei. Eu não estou aqui falando do aspecto meramente negativo, do tipo, você não vai mais roubar, não vai fumar, não vai usar droga, não vai prostituir. Isso aí não é nem caráter, isso aí é aquela parte suja da carne. Isso aí é ser um bom cidadão. Quando eu falo de caráter, estou falando de coisas mais refinadas. O que eu quero me referir, então, quando eu falo de caráter? Primeiro, um líder que tem caráter é um líder que tem autenticidade. Isso é a primeira característica que eu quero enfatizar com você. O que eu quero dizer com autenticidade? Autenticidade é coerência. Coerência por dentro, coerência por fora. Tem líder que não é mentiroso. Ele apenas não é autêntico. Uma das características de quem é autêntico é que ele é previsível. Você sabe, não há nada mais terrível do que alguém imprevisível. Na verdade, imprevisibilidade está na raiz da maior parte das doenças mentais que acontecem com as crianças. É imprevisibilidade. Uma das características mais importantes de Deus é que você pode prever Deus. O que isso quer dizer com prever? É que se você fizer isso, você pode prever que Ele pode fazer aquilo. Entendeu o que eu estou dizendo? E você pode prever com razoável segurança que Deus vai ser constante naquilo. Porque Ele diz, eu sou o Senhor e não mudo. Compreende isso? Então, vou te dar um exemplo. Tem algo mais doentio do que pais imprevisíveis? O que é um pai imprevisível? Não tem autenticidade. Uma hora pode, uma hora não pode. Entendeu? Uma hora ele até ri da sua gracinha, outra hora ele te bate porque você fez aquilo. Aí você é criança, você não entende. Aquilo te enlouquece. Como é que funciona isso? O menino faz uma malcriação. Aí a mãe pega e bate nele. Mas aí um belo dia, ele faz uma malcriação que a mãe acha engraçado. Mesma coisa que ele fez antes, só que agora ele fez. E a mãe falou, esse menino é criativo demais. E cai na gargalhada, acha graça do que ele fez.
Aí passam alguns dias, ele faz mesma gracinha. Aí a mãe desce-lhe um bofetão. Aí ele não entende, ele fala, não consigo entender essa mulher. O que é? É certo ou não é? Entendeu o que eu estou dizendo? Ou aquela incoerência do tipo, falta de autenticidade, né? Enquanto você está sozinho na sua casa com seu filho, você tolera ele fazer certas coisas. Aí ele faz, você não fala nada. Ele faz, de novo, você deixa. Mas aí um dia, sua sogra vem te visitar. Aí o menino faz a mesma coisa que ele sempre fez. Mas agora a sua sogra está lá. E você tem que... O que é isso? Ele não pode fazer isso. Esse menino não pode fazer isso agora. Como é que ele faz isso? Aí você pega o menino e dá aquela sova nele, aquela correção, para mostrar para a sogra. Só que o menino não sabe disso. Ele também fica sem entender. Ele fala, é imprevisível. Essa mulher, ela é imprevisível. Esse pai é imprevisível. Tem hora que pode, tem hora que não pode. Tem dia que pode, tem dia que não pode. Tem hora que ele deixa, tem hora que ele não deixa. Como não tem clareza, como não é previsível, a criança escolhe o caminho que ela quer fazer. Você quer ter filhos saudáveis? Não tenha muitas regras. A primeira regra é essa. Mas as que você tiver, seja constante nelas. O que é ruim hoje, que seja ruim amanhã, mês que vem, ano que vem. É sempre ruim. Entende? Aquilo que é desagradável é sempre desagradável. Mantenha constância. Constância é que vai gerar caráter no seu filho. Autenticidade. Gente autêntica é gente sólida, gente confiável. Alguns que falam do mesmo assunto com duas pessoas e falam duas coisas diferentes, de maneira diferente. Precisamos de, como Moisés, refrear a nossa carne. Moisés, quando viu o pecado de Israel, ele quebrou as tábuas da lei. Sabe o que significa isso? Alguém fala, mas Moisés errou. Não, aqui está falando de um outro lado da autenticidade que também é importante na igreja e que as pessoas às vezes não entendem. É o seguinte, você tem que ser por fora o que você é por dentro, querido. Você está roendo de mágoa por dentro, mas por fora está tentando sorrir. Entende? Essa incoerência entre o interior e o exterior faz mal para a alma também. Sabe o que é muito bom para as pessoas? É quando elas são capazes de interpretar a sua fisionomia, e é aquilo que elas estavam pensando mesmo. Wendel, parece que você está cansado. Aí o Wendel fala, o que é isso, cansado? Só estou pregando aqui há 10 dias, 6 horas por dia. O que é isso? É uma bobagem. Você está na cara que você está cansado. Aí você fala, irmão, realmente estou exausto. Não é ótimo isso? Ou então quando eu falo, irmão, parece que você está com raiva. Você percebeu que eu estou com raiva? Você é bom nisso. Eu estou morto de raiva. Não é ótimo isso? Ou então quando alguém fala, parece que você está triste. Outro fala, aí ele pega e ri na hora. Eu triste? O que é isso? Jamais fico triste. Que bobagem. Fala logo. Quer dizer, essa incoerência também, isso é problema de caráter. Você sempre quer ter uma fisionomia diferente do que é por dentro. Então, às vezes isso pode gerar conflitos. Então, meus discípulos, os pastores, às vezes, em algumas situações, já ficaram assustados, decepcionados, chateados, às vezes até magoados comigo. Mas sabe uma coisa que eles não podem se assustar? É porque eles nunca tiveram surpresa. É o que é. Eu estou alegre, eu estou bravo, eu estou bravo. Estou contente? Estou contente. Não estou contente também, você está vendo? Não estou contente. É ótimo isso. Maravilhoso lidar com a gente assim, porque a autenticidade te faz bem. Te dá também segurança, traz solidez. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Não tem nada pior do que o contrário. O pastor chega rindo para você, te abraçando. Daqui a pouco ele fala, Wendel, eu estou com muita raiva de você. Aí o Wendel fala, mas o que é isso? Ele estava rindo, brincando comigo. Não é muito melhor que já seja coerente desde o começo? Então, eu prefiro que seja assim, que as pessoas vejam. Às vezes elas não gostam muito do que veem, mas pelo menos estão vendo a verdade. Não significa que eu ofendo ninguém quando eu estou assim ou assado. Significa apenas que tem autenticidade. Me lembro um dia que, não vou falar disso, eu vou expor alguém. Não quero expor ninguém. Se eu tiver que expor, vou expor eu mesmo. Né? Isso aqui importa. Expor eu mesmo. Né? Isso aqui importa. Expor eu mesmo. Né? Isso aqui importa. Expor eu mesmo. Né? Isso aqui importa.